Olá, pessoinhas iluminadas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, pessoinhas. Para quem não me conhece, eu sou Sara Queiroz e juntos somos a dupla Lucas e Sara. Estou deixando as redes sociais dele aqui também. E também para quem não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte dessa família linda que um dia vai morar no céu, glória! E pessoinhas, agora vamos lá. E antes, só para deixar claro, esse vídeo aqui é puxão de orelha pra mim e puxão de orelha pra vocês, pessoinhas. Então, esse vídeo aqui vai ser mais pra pessoas que realmente é pentecostal, que quer ir pra igreja, quer sentir a presença de Deus, que quer entregar o melhor pra Ele, que quer realmente ser servo verdadeiro, não só dentro da igreja, mas também fora, embora o tema de hoje vai ser sobre a igreja, tá bom? E bora lá então pra começar, pessoinhas. E de novo, pessoinhas, esse vídeo aqui é pra pessoas cristãs, tá bom? Se você não é cristão e vai vir aqui criticar, que Deus te ajude. Amém. Mas bora lá então, pessoinhas, pro tema desse vídeo aqui, tá bom? E pessoinhas, o tema desse vídeo aqui é 5 coisas que não devemos fazer na liturgia do nosso culto de adoração a Deus, aí na igreja que você vai. Enfim, 5 coisas que você jamais deve fazer se você realmente quer sentir a presença de Deus, quer ser servo de verdade e quer entregar sua adoração com sinceridade e com todo o seu coração, tá bom? E o primeiro tópico aqui desse nosso vídeo é não começar o seu culto na sua casa, pessoinhas. Infelizmente, eu acho que a minoria, pessoinhas, começa o seu culto antes mesmo de chegar na igreja, que quando está se arrumando, no decorrer do seu dia, ou até mesmo quando você acorda, já é assim um percurso para você chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Então, sempre quando você já for para a igreja, mesmo que você não vá para a igreja, sempre esteja em mente, pessoinhas, comece seu culto antes de ir para a igreja. Coloca um louvor, uma pregação, você não pode, por devidas obrigações que você tem no seu dia, não tem problema. Quando você estiver indo se preparar para ir para a igreja, coloca uma pregação, um louvor, fique com a sua mente já ligada em Deus. Eu vou para a igreja e nada vai tirar meu foco nem minha atenção, pessoinhas. E eu sei, pessoinhas, que é difícil a gente estar todo dia 100% na graça, na fé, oh glória, aleluia. Eu sei que é difícil, nem todo dia a gente está ligado em Deus, mas devemos dar o nosso melhor, tentar ficar focado em Deus, principalmente na hora de ir pra igreja, tá bom? E pessoinhas, agora vamos pro nosso segundo tópico aí desse nosso vídeo, que é chegue cedo na igreja, pessoinhas. Eu sei que ainda mais as mulheres gostam de se arrumar muito bem para ir pro melhor lugar da vida delas, né? Mas, pessoinhas, tenham aí uma disciplina, coloquem um horário aí para vocês se arrumar, ver quanto tempo vocês demoram para se arrumar e já comecem a se arrumar com antecedência, pessoinhas, para chegar na hora certa. De preferência, chegue meia hora antes de começar o culto, para que você já venha chegar no culto, já está com a mente ligada em Deus, chegou no culto, vai continuar ligado. Chegou na igreja, não fique conversando, puxando assunto sobre assuntos alheios que você pode depois na casa da coleguinha e conversar com ela, ou o homem também, né? Porque geralmente eu vejo mais os homens, mais assim, focados, lendo a Bíblia, e as mulheres gostam de bater um papinho, assim, né? Quem nunca, né? Mas enfim, quando chegar na igreja, tenta ler a Bíblia até começar o culto, ou fica de joelho. Muitas pessoas na minha igreja que chegam já estão de joelhos até começar a hora do culto. Então, se você preferir, fique de joelho, orando. Se você preferir, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, fique com o pensamento já ligado, antes mesmo de começar o culto, tá bom? Até porque em todos os lugares que a gente coloca uma responsabilidade, uma obrigação, seja de trabalho, escola, curso, faculdade, a gente tem um horário certo para chegar. E são regras humanas. A gente meio que segue, né, pessoinhas, uma regra assim humana. Porque o Rei dos Reis, que a gente deve todo respeito, deve todo o nosso tempo, prioridade, a gente vai chegar atrasado na igreja, né? Então vamos priorizar aí chegar cedo na igreja, pessoinhas. Eita, pessoinhas do céu, agora que o caldo começa a engrossar pro meu lado aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a sair agora do vídeo. Que muita gente não vai gostar. Se não saiu antes, agora que não vai gostar mesmo. Mas enfim, pessoinhas, o nosso terceiro tópico, misericórdia, tá difícil gravar hoje. É carro, é moto, é avião. Aleluia. Paciência.
E o nosso terceiro tópico aqui, pessoinhas, é não prestar atenção no culto e tirar a atenção de outros irmãos também, do seu irmão que está próximo de você. Não perca a atenção no culto, a atenção na palavra, a atenção nos versículos, a atenção nos louvores que está sendo lido. Se você está na igreja, você deve ficar em meditação, em adoração, sem roubar o foco de ninguém, sem tirar o seu próprio foco, ficar ligado em Deus, porque você foi lá para quê, pessoinhas? Para adorar ou para conversar? O foco seu tem que ser Deus e tem que ser você entregar a sua melhor adoração para Deus. Não fique conversando na hora do culto, porque o que a gente mais vê, tanto eu quanto vocês, eu tenho certeza aí, é pessoas que vai na igreja para pensar que só está cumprindo uma obrigação do sua checklist aí, ou tá indo para uma social, ou tá indo porque é legalzinho, ou porque é modinha, e não leva a sério a liturgia do culto. Mas não é assim, pessoinhas. Não fique conversando na hora do culto, porque é difícil a gente prestar atenção quando tá tendo muita conversação na igreja. Atrapalha tanto quem tá dirigindo ou pregando, como também quem tá tentando prestar atenção. Então, não fique conversando na hora do culto, preste atenção, até porque muitas vezes a gente acha até estranho. Se você está conversando demais, você não presta atenção, mas depois na hora da pregação, você começa a pular, a saltar e vai para cima dos bancos e roda embaixo dos bancos. E é meio suspeito, sabe? Claro que Deus trabalha do jeito que Ele quer, mas se você não tem foco em algo, como que você vai sentir aquilo que você não está prestando atenção, sabe? Mas enfim, pessoas, não briguem comigo, que isso é pra mim também, tá bom? É pra mim também, tá? Foi pra mim primeiro, quando eu estava fazendo esse tema, já puxou minha orelha primeiro, tá bom? Calme, não briga comigo. Agora bora pro nosso quarto. Ui, puxão de orelha aí. Ó Senhor amado, me proteja, Deus. Pessoas, o quarto tópico é mascar chiclete na igreja ou ficar indo muito no banheiro ou ao bebedouro. Eita Deus, ó Senhor. Pessoinhas, misericórdia, pessoinhas. Uma coisa que eu tenho desde pequenininha é o que minha mãe ensinou e que ela me deixou com vários hematomas na minha vida por querer ir pra igreja mascando chiclete. Gente, antigamente, se você entrava na igreja mascando chiclete, pessoinhas, você pode ter certeza, ou algum obreiro ia falar pra você jogar fora, ou antes disso, sua mãe já ia puxar sua orelha, porque não era, em forma alguma, você ir pra igreja mascando chiclete, até porque, na minha concepção, eu não pesquisei porque não fala assim, com essas palavras, tá? Os danos que causa a pessoa mascar chiclete, ou porque a pessoa masca chiclete, e pra que ela faz isso e tudo mais. Mas, geralmente as pessoas mascam chiclete por alguns motivos. Eu via quando eu mascava chiclete, era porque talvez eu queria ficar mais confortável no ambiente, ou porque eu tava com fome, ou porque eu queria me distrair com alguma coisa. Daí eu ficava mascando chiclete. Ou porque eu tava ansiosa também, enfim. Graças a Deus eu parei, glória a Deus por isso, porque eu sei que chiclete faz muito mal, mas não é o caso, né? Quando você está conversando com uma pessoa e ela fica assim, ó, né? Fica lá mascando lá, você não perde um pouco o interesse? Você não fica desconfortável com a pessoa mascando lá perto de você e não parece que ela não tá prestando atenção em você? É desse jeito também que uma pessoa que está observando você na igreja, né, entre aspas, né, ninguém vai pra lá ficar olhando ninguém, mas quando uma pessoa olha pra você, você tá desse jeito na igreja, ela vai pensar, nossa, mas que falta de respeito. Vai num tribunal ficar mascando chiclete e ver o que o juiz não faz com você, ou em alguma autoridade aí. Sempre uso autoridade porque são autoridades terrenas. A gente tem que pensar que a autoridade que tá na igreja ou que tá sobre nós, nossa vida, é maior ainda que as terrenas. Então, por isso que eu sempre uso aí as autoridades aí terrenas, tá bom, pessoas? A gente já fica desconfortável, ou quem tá dirigindo também pode ficar muito desconfortável. Imagina Deus. Como que Deus não fica numa situação dessa? Você lá entregando o seu culto, a sua adoração a Ele, mas assim, ó. Gente, não tem cabimento uma coisa dessa, porque se você tá num lugar sério, se você realmente foi lá para entregar o seu melhor, o seu comportamento tem que ser de uma pessoa que quer algo sério, que quer receber a presença de Deus. Daí você vai lá e recebe a presença de Deus e começa a falar em línguas e engasga o chiclete. Daí vai atrapalhar toda a liturgia de novo. Os irmãos vão ter que ir lá e pensar até que você está endemoniado. Deus me perdoe.
Eu ficava cansada de tanto que minha mãe enchia eu de beliscão por estar na porta da igreja e ir mascando chiclete. Gente do céu, às vezes o chiclete estava até com gosto e a minha mãe fazia eu jogar o chiclete fora. E às vezes ainda quando eu escondia o chiclete dela, quando eu entrava assim, ó. E depois eu mascava, né? Daí ela via eu, ela me dava um beliscão tão gostoso e ainda fazia eu jogar o chiclete fora. E se era em hora de oração, ainda eu fingia que jogava fora e tudo mais, né? Ou eu esquecia e ficava com medo de me xingar, daí eu colocava debaixo do banco. Que Deus me perdoe por isso. Mas era assim, pessoinhas. As pessoas antigamente tinham mais temor nessa área. Então, só pra encerrar, saiba que a igreja não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar pra gente entrar lá do jeito que a gente quer e ficar de qualquer jeito e mascando chiclete e conversando, enfim. Também a parte relacionada ao banheiro e ficar indo toda hora ao banheiro. Muitas vezes a gente só quer, as mulheres aí só quer ir só pra dar uma ajeitada no cabelo, na roupa, pra ver se tá tudo ok. Quando chora vai lá só pra enxugar aí o rosto aí, né? Parecendo um pandinho, que Deus tem misericórdia. Ô, gente, não me odeia não, por favor, eu amo muito vocês, tá? Eu já falei, repito, eu tô falando isso pra mim também, tá bom? Deus tenha misericórdia de nós, estamos todos juntos aqui, tá bom? Evitem ir ao banheiro, pessoas, principalmente na hora da mensagem. Tenha respeito com a palavra de Deus. Não fique andando se não for necessidade. Se você tem problema, tudo bem. Tem alguma enfermidade que não pode segurar e tem que ir ao banheiro, tudo bem, ok. Mas se não for por um caso muito sério, não fica andando na igreja, principalmente na hora da pregação. Nós mulheres, de novo, temos o costume de ir no banheiro e chamar a amiguinha pra ir junto. Daí vai aquela renca lá, vai um monte de mulheres, tudo pro banheiro na hora da pregação. A igreja fica até vazia. Depois vai voltar a mesma coisa, aquele monte de gente andando na hora da pregação. Tira todo o foco do pregador de quem tá sentado, pessoas. Então, vamos ter mais respeito na casa de Deus, tanto em questão de comportamento, quanto também em questão de você tirar a atenção das outras pessoas e a sua própria atenção, tá bom? Isso aí, eu amo vocês, tá? Deus me ajude. Ai, Senhor. E pra finalizar, pessoinhas, que vai encaixar aí no que eu já falei, o quinto, pessoinhas, e o último é ter reverência na hora da palavra, que encaixa aí com as outras coisas que eu falei, em relação ao seu comportamento, você não ficar andando demais na igreja, prestar atenção, não ficar conversando na hora da palavra também. Ou uma coisa também que é muito triste, pessoas. Ó, vou entrar aqui e depois eu entro no assunto que eu vou falar. Quando você está conversando com uma pessoa, se ela não te dá atenção, se ela sai, ou se ela fica incomodada, ou se ela fica olhando para tudo quanto é canto, menos para o que você está falando, você vai ficar triste, vai querer parar de falar com essa pessoa, vai querer sair de lá e não ter mais, assim, tanta intimidade com essa pessoa. Vocês não concordam? A mesma coisa é também com Deus, pessoinhas. Quando chega a hora da palavra, muitas vezes a gente sai para ir no banheiro e tudo mais, e muitas vezes fica lá fazendo assuntos que não é relevante para aquele momento, que a gente pode conversar em outras horas, pode ir na casa do amigo, da amiga e pode conversar. Então, não faça isso, pessoinhas. Que nós venhamos, na hora da palavra é a hora mais importante, que a gente venha abrir o nosso coração, que a gente venha prestar atenção em cada detalhe. Eu sei que o inimigo luta muito pra gente não prestar atenção na hora da palavra. Então, que a gente venha focar. Antigamente, minha mãe também, eu tô falando minha mãe porque minha mãe, graças a Deus, ela era uma benção e é uma benção na casa de Deus. E sempre antes do culto, ela falava, vai no banheiro, bebe água e quando começar o culto você vai ficar quieta no seu cantinho sem ficar fazendo bagunça. Tanto que eu era meio arteira, gente, de verdade, eu levava muito beliscão. E até hoje eu super apoio, perdão aí, que vai falar aí que eu tô fazendo as mães maltratarem as crianças, né? Porque isso não é maltratar, é educar. Porque se você não educa uma criança, ela faz o que quer depois, quando fica grande, você não consegue mais controlar ela. Eu fazia todas essas coisas antes de começar o culto. Quando começava o culto, eu não tinha vontade de fazer essas coisas. Eu tenho reverência, pessoas. Os tempos mudaram, mas Deus é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. A liturgia do culto também é a mesma. A adoração, o foco, o temor ainda tem que ser o mesmo, pessoas. Porque não adianta nada você ir para a casa de Deus, falar que é servo, que é cristão, e depois sair do culto como se não tivesse mudança nenhuma. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, mas precisa que a gente também abra o nosso coração e entregue o nosso melhor para Deus. Até porque se você não presta atenção na palavra, depois, quando acabar o culto, você vai viver da mesma forma que
você estava antes mesmo de chegar na igreja, pessoinhas. Só para finalizar aqui, para concretizar tudo que eu falei, vou ler aqui para vocês um versículo, só para basear tudo que eu tô falando aqui na palavra de Deus, tá bom? Só para não ficar em minhas palavras, tá? Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabes que faz mal? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. É forte, pessoinhas. Eu brinquei aqui um pouco aqui para descontrair, só que a gente tem que levar muito a sério, porque se a gente for parar a pensar, a gente está pecando contra a palavra de Deus. Então, levem a liturgia do culto a sério, a palavra de Deus a sério, o culto a sério, pessoinhas. Não é brincadeira. Deus não está aqui para brincar, o inimigo. E Ele quer fazer você perder o seu foco de todo jeito na casa de Deus para você não receber sua bênção. Então, quando você pensar, vou para a casa de Deus hoje, já fala, opa, já lembra que a pessoinha tá falando aqui, mas não é eu, pessoinhas, não é eu. Não, que não seja a glória para mim, a glória e honra é todinha de Deus, tá bom, pessoinhas? Eu tô aqui como uma porta-voz que já foi exortada e agora estou passando aqui para vocês também sentirem a presença de Deus ainda mais na casa de Deus, tá bom? Mas, pessoinhas, é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não fiquem chateados comigo. Eu amo muito vocês. Amo muito que vocês estão aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que a gente venha juntos, venhamos aprender e agregar ainda mais na casa de Deus, tá bom, pessoinhas? Que venhamos sentir ainda mais a presença dele. E se vocês gostaram desse vídeo, pessoinhas, já deixa aí o seu like, amigo, abençoado aí, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Também mandem aí pro seu amigo, que às vezes até tira o seu foco na casa de Deus e fala, ó, quieto. Brincadeira, pessoinhas. Mas mandem aí também pra ajudar outras pessoas também a juntos adorarem a Deus melhor com você, tá bom? E também, pessoinhas, nos segue nas redes sociais. E também deixa aí o comentário aí do que você achou sobre esse vídeo. Se você ficou até agora, coloque assim, na minha época era assim. Coloca desse jeito, tá bom? E que Deus abençoe, pessoinha de coração. Muito obrigada por sempre estarem aqui conosco. E fiquem com o Papai do Céu, tá bom?